vamos iniciar o nosso terceiro capítulo do livro Uma Vida com Propósitos. Eu tô de férias, como eu mencionei, iniciamos essa leitura em família e gravando aqui nas condições que eu tenho no momento, porque a gente substitui perfeccionismo por excelência, não é mesmo? Pedi inclusive um microfone, ainda não chegou e tem alguns barulhos aqui no ambiente, eu espero que não atrapalhem. Mas vamos para o nosso objetivo, então, livro Uma Vida com Propósitos. O capítulo 3, ele pergunta: o que dirige sua vida? A vida de todo indivíduo é dirigida por algo. E aí ele define o verbo dirigir como guiar, direcionar. Centenas de circunstâncias, valores e emoções podem dirigir a sua vida. 5 dos mais comuns são a culpa, e aí ele diz que algumas pessoas passam a vida inteira fugindo do remorso e ocultando a vergonha. Permitem que o passado controle o futuro e frequentemente punem a si mesmas, sabotando o próprio sucesso. O propósito de Deus não é restringido pelo nosso passado. Deus é especialista em dar às pessoas um novo começo. O segundo são o ressentimento e a raiva. Muitos somos dirigidos por isso. São pessoas que calam-se e interiorizam a raiva, enquanto outras se irritam e agridem aos outros. O ressentimento sempre machuca mais o ofendido que a pessoa que o ofendeu. Enquanto o ofensor provavelmente já até se esqueceu do insulto e seguiu em frente, você continua angustiado na sua dor, perpetuando o que aconteceu. O terceiro é o medo. Muitas pessoas são dirigidas pelo medo. Experiências traumáticas e de expectativas fantasiosas. Pessoas dirigidas pelo medo com frequência perdem grandes oportunidades por terem medo de correr riscos. O medo é o encarceramento voluntário que o impedirá de se tornar no que Deus pretende que você seja. O amor amadurecido expulsa o medo. O quarto é o materialismo, o desejo de adquirir, o impulso de sempre querer mais. Os bens materiais trazem felicidade, mas apenas temporária. Autoestima e riquezas materiais não são sinônimos. As riquezas podem ser perdidas num piscar de olhos. A verdadeira segurança só pode ser encontrada naquilo que jamais poderá ser tomado de você, o seu relacionamento com Deus. O quarto é a necessidade de aprovação. Muitos adultos ainda tentam ganhar a aprovação de pais que nunca estão satisfeitos. Pressão social também, sempre preocupados com o que os outros podem pensar. Ele diz: não conheço todas as chaves do sucesso, mas uma chave para o fracasso é tentar satisfazer a todos. Ninguém pode servir a 2 senhores. Essa jornada de 40 dias, que no caso serão de 42, mostrará como ter uma vida dirigida por propósitos. Sem um propósito, a vida não passa de um movimento sem sentido. E aí ele traz as vantagens de uma vida dirigida por propósitos. Fala também sobre 5 vantagens de se viver essa vida com propósitos. O primeiro, conhecer o propósito de sua vida faz que ela tenha sentido. Um jovem na casa de 20 anos escreveu certa vez: sinto-me um fracassado, pois luto para me tornar algo que nem ao menos sei o que é. Sem Deus, a vida não tem propósitos, e sem um propósito, a vida não faz sentido. Sem um sentido, a vida não tem relevância nem esperança. A maior de todas as tragédias não é a morte, mas a falta de propósitos na vida. A esperança é tão essencial para a vida quanto são o ar e a água. A esperança é o resultado de se ter um propósito. Mudanças maravilhosas acontecerão em sua vida quando você começar a viver com propósitos. Deus é capaz de fazer muito mais do que nós jamais ousaríamos pedir ou mesmo imaginar. Conhecer o seu propósito simplifica a sua vida. Dentre os movimentos que ele menciona,
As 5 vantagens, então, a primeira é que a vida tenha sentido. O segundo é que ter um propósito simplifica a vida. Só para contextualizar, eu trago para você alguns dos pontos que eu grifei como mais importantes para depois a gente trazer a reflexão. E esse capítulo terceiro, ele é um capítulo um pouquinho mais extenso. Bom, então, simplifica a sua vida. Ele define o que você faz, e o que você não faz. É muito importante pensar nisso, né? Porque não é apenas o que a gente escolhe fazer, mas aquilo que a gente também decide não fazer, que vai perder nosso tempo, enfim, que vai tirar do foco daquilo que a gente busca. Sem um propósito claro, ficamos sem alicerce para fundamentar as decisões, dividir o tempo e empregar os recursos. Quem não conhece seu propósito exagera nas atividades e isso causa estresse, fadiga e conflitos. É impossível fazer tudo o que as pessoas querem que você faça. O seu tempo é suficiente apenas para fazer a vontade de Deus. Enquanto a gente lê isso aqui em família, eu compartilhei uma história que eu conheci recentemente, sobre levar uma pedra até o alto de um monte. E eu vou deixar para compartilhar em outro momento com você, para a gente não desfocar tanto aqui. Mas é exatamente sobre isso. Quando você está cumprindo o seu propósito, quando você foca a sua energia em fazer aquilo que Deus espera de você, não vai ser tão cansativo assim, né? A gente muitas vezes se cansa porque a gente está fazendo muito do que nem é o que Deus pediu pra gente fazer, mas que a gente acredita que precise fazer. Por quê? Para agradar o outro, para ser aceito, como foi mencionado aqui anteriormente, né? Uma vida dirigida por propósito conduz-nos a um estilo de vida mais simples e a uma agenda mais saudável. Terceiro, conhecer seu propósito ajuda a estabelecer prioridades. Isso faz com que esforços e energias se concentrem no que é importante. Você se torna eficiente ao ser seletivo. Sem um propósito definido, você ficará mudando de rumo. Não há nada tão poderoso quanto uma vida direcionada, isto é, uma vida vivida com propósito. Se você quer que sua vida cause impacto, dê-lhe uma direção. Pare de tentar fazer de tudo, faça menos. Elimine até mesmo as boas atividades, concentrando-se apenas no que for mais importante. Jamais confunda atividade com produtividade. Isso aqui é relevantíssimo. Eu falo sempre sobre a diferença da gente ser fazedora e ser realizadora. Às vezes a gente está muito tarefeira, você faz muita coisa, tica a agenda no final do dia, feito. Quando você vai olhar essa relação de coisas feitas, basicamente nada ou quase nada te leva para um objetivo real, para aquilo que é o seu propósito, para aquilo que você traçou, como que você deveria viver. Então isso é algo que a gente precisa ficar muito atenta. Quem tem essa coisa de ser muito ativista, né, muito fazedora, é ainda mais importante. Quarto, conhecer seu propósito traz motivação. E eu escutei hoje, inclusive, sobre isso, né? Que a motivação é o motivo para a ação. Então, conhecer o seu propósito vai justamente trazer esse motivo para a ação. Nada mais estimulante que um propósito claro. Normalmente é o trabalho sem sentido que nos esgota, não o excesso de trabalho. Se eu faço muito, mas para aquilo que eu fui chamada, para aquilo que eu sinto que é o que eu devo cumprir, não cansa da mesma maneira. E quinto, conhecer seu propósito irá prepará-lo para a eternidade. O que mais importa não é o que os outros dizem sobre a sua vida, mas o que Deus diz. Um dia, todos os seus troféus serão jogados no lixo por alguém. Ele traz uma história aqui que fala sobre isso. Uma utilização mais sábia do tempo é construir um legado eterno. Você não foi posto neste mundo para ser lembrado, você foi colocado aqui a fim de se preparar para a eternidade. Cada um de nós terá de prestar contas de si mesmo a Deus. Pela Bíblia, Deus nos fará 2 perguntas fundamentais. A primeira, o que você fez com meu filho Jesus Cristo? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso é algo interessante também porque a gente escuta muitas vezes, né, que há vários caminhos que levam a Deus.
E quando a gente estuda a palavra, a gente entende que não. Existe um único caminho que leva a Deus. E esse caminho é Jesus. Então a primeira pergunta é: o que você fez com Jesus Cristo? E a segunda é: o que você fez com o que eu lhe dei? Você gastou os seus talentos, as suas dádivas, as suas oportunidades, a sua energia, os seus relacionamentos e recursos com você mesmo? Ou você fez uso deles para os propósitos que Deus tinha para você? Forte, né? A primeira vai determinar onde você vai passar a eternidade. Então, o que você fez com Jesus determina para onde você vai na eternidade. E a segunda, o que você fez com o que Deus te deu, vai determinar o que você fará na eternidade. E aí o que ele traz para reflexão? O tema: viver com um propósito é o caminho para a paz. Muitas vezes a gente busca, né, essa paz interior, a gente busca essa sensação de plenitude, e a gente não vai alcançar isso se a gente não tiver esse propósito, se a gente não tiver essa clareza. Ele traz um versículo para memorizar, e aqui foi Isaías 26:3. Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti. E a pergunta para meditar: na opinião de minha família e de meus amigos, o que dirige a minha vida? E o que eu desejo que dirija? Esse aqui, como eu estou fazendo em família, eu aproveitei e já perguntei para eles. Eu coloquei a minha resposta e perguntei para eles na sequência o que eles acreditavam que dirigisse a minha vida. E na minha resposta, a primeira delas, quando eu parei para refletir, foi ter uma vida mais alinhada com os desígnios de Deus, com o que Deus espera para mim, e obedecer. E quando eu perguntei, as respostas foram exatamente essa, né? Foram essas, né? Dentro dessa linha do relacionamento com Deus, de buscar fazer. E eu fiquei muito feliz, porque eu pensei que tempos atrás, talvez eu não tivesse clareza disso, muito provavelmente eu não tivesse. Primeiro que não era isso o que guiava a minha vida, né? Mas pensando no que guiava, possivelmente fosse trabalho, e não um trabalho que tivesse clareza de propósito. E possivelmente eu recebesse esse feedback, trabalho, e não como algo engrandecedor, mas como algo que gerasse estafa, que gerasse excessos, né, de dedicação, e não com clareza de propósito. Então eu fiquei muito feliz em perceber o quanto essas mudanças estão sendo percebidas, primeiro vividas, né, por mim, e então percebidas por mim mesma e por quem está ao meu redor. Eu espero que você tenha gostado dessa reflexão de hoje, que ela tenha contribuído com você, e até o dia 4.